Bem-vindo à Escola da Fé Online. Eu sou o pastor Diego e hoje a gente vai dar continuidade à aula sobre o que é ser nova criatura. Se você está chegando agora e não assistiu às outras aulas, o link das outras aulas está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa saber o que é um novo nascimento, o que Jesus quis falar com Nicodemos. É necessário vos nascer de novo, então você clica aqui para você receber também das outras aulas, porque hoje nós iremos falar da guerra do século, isso mesmo, da guerra entre espírito e carne, dessa batalha direta, dessa batalha diária que passamos. Quem vai ser vencedor, a carne ou o espírito? É disso que a gente vai falar hoje e eu tenho uma certeza que hoje a gente vai crescer um pouco mais na revelação da palavra de Deus. Então eu te incentivo agora a você pegar a sua Bíblia, desligar o seu WhatsApp, porque esses minutos aqui vão ser preciosos para o nosso crescimento espiritual. Fechado? Então vem comigo que eu quero começar hoje falando um versículo que Jesus falou para os seus discípulos no momento que ele estava prestes a ser crucificado. Sim, sabe o que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava querendo mostrar aqui pra gente que o espírito sempre está pronto. Por quê? Porque é no espírito que somos nova criatura. Sim, você não é nova criatura em aspecto físico. É dentro de nós que nos tornamos nova criatura. E porque somos nova criatura, agora a vida de Deus está em nós. A própria vida de Deus está em nós. A natureza de Deus está em nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, um versículo muito conhecido, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundante. Que vida é essa? É a vida do próprio Deus e ela está em nós. Então, o Espírito sempre está pronto. O Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. A carne sempre vai pender para as coisas que não agradam a Deus. A carne sempre vai nos levar para um caminho de pecado, um caminho de desejo que nunca é da vontade de Deus. Mas nessa guerra, quem vai ser vencedor? É disso que a gente vai começar falando agora. Espírito versus carne. Vamos entrar nesse ringue? Então vamos lá. A gente já sabe que nascemos de novo, somos nova criatura, passamos da morte para a vida. E por que disso? Porque antes tínhamos uma natureza de pecado. Sim, antes de você conhecer a Cristo, você tinha uma natureza de pecado. E essa natureza pecaminosa te levava a produzir o quê? O pecado. Às vezes você nem queria, mas você o quê? Acabava pecando. E por que disso? Eu vou fazer uma analogia aqui para você compreender melhor. Vamos lá. A bananeira dá o quê? Banana. A mangueira dá o quê? Manga. Mas e a pecadeira? Produz o quê? O pecado. Antes, você era uma pecadeira e produzia o quê? Pecado, porque essa era a sua natureza. Não tinha como você produzir boas coisas, porque existia uma natureza que te levava o quê? Ao pecado. Mas graças a Deus, nós fomos atraídos pelo amor de Deus. E o poder da cruz se manifestou em nós. Sabe como? Nos trazendo da morte para a vida. Eu vou fazer uma outra comparação para você entender melhor. Imagina agora uma padaria. Uma padaria que produz pão. Só que sempre esse pão sai mofado. E as pessoas, o padeiro sempre quer fazer alguma solução, melhorar o fermento aqui, mas nunca dá certo. O pão sempre sai mofado. Qual é a única solução dessa padaria? Fechar. Isso mesmo. E abrir uma nova. A única solução para mim e para você, que tínhamos uma natureza de pecado, era o quê? Era morrer. Morrer fisicamente, não. Morrer espiritualmente. Morrer com Cristo. A palavra de Deus deixa bem claro que quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E ressuscitamos como? Com uma nova natureza. Ressuscitamos o como? Sendo nova criatura em Cristo Jesus. Para você compreender melhor isso, abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6, versículo 2. Romanos, capítulo 6, versículo 2, eu te espero para que você possa encontrar e ler a Bíblia junto comigo. Vamos lá. Romanos 6, versículo 2, vai aparecer aqui embaixo também um versículo para te ajudar. Diz assim: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como
Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aleluia! Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, que nós estamos mortos para o pecado. Essa é a nossa posição. A morte de Cristo foi a nossa morte no sentido que morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Por isso que eu preciso dizer algo para você hoje. Às vezes, de bom grado, com uma boa intenção, a gente quer tirar pessoas dessa vida. A gente fala assim pro João, exemplo, João, sai dessa vida, sai desse pecado, João. Ô Maria, pare de fazer isso. A pessoa até quer sair, mas não consegue, porque o pecado é uma prisão, existe um domínio. Por isso que o nosso Jesus falou assim, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. A única coisa que pode nos livrar do domínio do pecado é Jesus Cristo. Eu não posso tirar ninguém do pecado, eu não posso dar apenas uma cartinha e dizer, ó, faz isso, faz aquilo. A pessoa vai até tentar ser um bom moralista, mas não vai conseguir, porque a única forma da gente ser livre completamente do pecado é com Jesus Cristo. Sim, só Jesus pode nos tirar da prisão do pecado. E aqui, o poder da cruz começa a se manifestar. Qual é esse poder da cruz? De nos tirar do domínio do pecado. A palavra de Deus é bem clara aqui. Isso aqui é pra gente hoje. Nós estamos mortos para o pecado. Por isso que agora eu quero te incentivar a você declarar junto comigo essa confissão da palavra de Deus. Diz aí, junto comigo, eu estou morto para o pecado. Diga novamente com fé, eu estou morto para o pecado. Essa é a nossa posição, a posição de mortos para o pecado. Mas eu quero que agora, nesse mesmo capítulo, vamos começar a ler o versículo 12. Versículo 12 desse mesmo capítulo, Romanos 6, versículo 12, que diz assim, portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Ué, pastor, eu estou morto para o pecado, mas nesse versículo está dizendo que eu não posso deixar que o pecado venha me dominar, mas como assim? Peraí, que negócio é esse, pastor? Que loucura é essa? Calma aí. A palavra de Deus deixa bem claro que a nossa posição é de morto para o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas a nossa antiga natureza de pecado, que a Bíblia coloca como carne, ela não está morta, ela está crucificada. Exatamente isso. Olha só agora esse versículo mesmo de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Nesse mesmo capítulo, Romanos 6, 6, só para mostrar aquilo que eu estou falando aqui agora. Romanos 6, 6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Percebe aqui que no começo vai dizer o quê? O nosso velho homem, sublinha velho homem na sua Bíblia, velho homem aí é a sua antiga natureza, é a carne. Só que a sua velha natureza, nossa velha natureza, ela não está morta, ela está crucificada, agonizando os seus últimos momentos. Porque ela não está morta, o que nós precisamos? Levar a nossa posição de mortos para o pecado e vivos com Deus para a nossa experiência diária, cotidiana. Exatamente isso, eu vou repetir para você não esquecer. A sua posição agora é de morto para o pecado, mas você precisa levar essa posição espiritual verdadeira para a sua experiência diária. Porque a nossa antiga maneira de viver, a nossa natureza pecaminosa não está morta. Ela está crucificada, não morta. E por isso, ela sempre vai querer nos levar a desejos carnais. O que devemos fazer? Levar a nossa posição, que ninguém tira ela. Qual é a posição? Mortos para o pecado. Por isso que no versículo 12 e 11 fala o quê? Não permita que o pecado continue dominando vocês. Por que eu não posso deixar o pecado me dominar mais? Porque agora eu estou morto para o pecado. Essa é a minha posição, nada muda isso. O diabo não muda isso, mas você precisa crer e levar essa posição para a sua vida diária. Porque senão, essa batalha entre espírito e carne, você acaba perdendo. Quando eu não tenho essa consciência, não, eu estou morto para o pecado. Então, se eu estou morto para o pecado, eu posso dizer não. Eu não vou permitir ele me dominar.
Por quê? Porque eu estou morto para o pecado. Então, falando sobre isso, percebemos que o nosso velho homem, a nossa carne, ela não está morta, ela está crucificada. Para melhorar nosso entendimento, abra sua Bíblia agora em Gálatas, Gálatas capítulo 5. Vamos lá em Gálatas, Gálatas fica depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5, e eu te espero. Gálatas capítulo 5, você que me conhece e assistiu essa Escola da Fé ou pregações minhas, se você encontrou, já grita aí na sua casa, achei, pastor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Na verdade, vamos para o 24? Vamos para o 24, nesse mesmo capítulo, 24. O 24 diz assim, Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Novamente aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, não mataram a carne. Crucificaram, ela não está completamente morta. E os que pertencem a Cristo Jesus, quem pertence a Cristo Jesus? Eu e você, porque nós estamos nele. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós crucificamos a nossa carne. Carne aqui, e em muitos versículos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, a carne aqui é a nossa natureza de pecado, a natureza pecaminosa, sim. Em alguns momentos a carne também, em alguns versículos, vai mostrar a nossa força do nosso braço, mas nesse contexto aqui a carne é a nossa antiga natureza de pecado. Agora vamos voltar para o versículo 16. O versículo 16 desse mesmo capítulo. O versículo 16 desse mesmo capítulo. Olha o que diz, Gálatas 5,16. Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui Paulo vai mais além, está falando assim, olha só, a antiga natureza pecaminosa de vocês está crucificada e agora vocês precisam viver pelo Espírito. Sim, agora que nós somos nova criatura, vivemos pelo Espírito, porque se eu não vivo pelo Espírito, os desejos da carne serão mais altos, falarão mais altos na minha vida. E o que são essas obras da carne? O que a nossa natureza pecaminosa antiga produz? Esse mesmo capítulo mostra pra gente, no versículo 19, que é até conhecido. Olha esse versículo 19, que diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa se esforçar para produzir a obra da carne, é só você viver. Você não passa por um colégio para saber como ter ódio, como ter raiva, não. É somente você viver que você vai produzir o quê? As obras da carne. Mas existe o quê? Uma saída nessa guerra. Claro que existe, porque Jesus não nos deixou numa guerra solto, não. Jesus nos preparou, nos deu todas as ferramentas possíveis e impossíveis para a gente vencer essa guerra. Sabe como? Olhando para a nova criatura que já somos em Cristo Jesus. Sim, a única forma da gente vencer essa guerra, sabe como? Olhando para a nova criatura. Por isso que eu quero falar de uma história para você de Jesus com aquela mulher adulta. Você se lembra daquela história que tem aquela expressão muito conhecida que assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Sabe o que Jesus fala para ela? Ele falou assim para ela, assim, ó, vai e não peques mais. Jesus não estava falando para aquela mulher assim, olha só, vai, não, nunca mais peca. Se você pecar, você tá frita comigo. Não, Jesus está falando para ela assim, olha só, vai e não peques mais, porque eu te dei a habilidade e o poder para dizer não ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora é uma ex-mulher adúltera, porque agora, pela minha graça, eu te dei o quê? Poder para dizer não ao pecado. Foi isso que Jesus fez comigo e fez com você. Ele nos deu o poder para dizer não ao pecado, para dizer não a todos os desejos da carne. Mas pastor, a minha carne vai falar em muitas situações? Ela vai falar. Mas agora em Cristo Jesus, porque eu sou uma nova natureza, eu posso dizer não. Por que eu posso dizer não? Porque Jesus me deu o poder de dizer não. Antes, nós não tínhamos o poder dado pela graça de Deus, pelo poder da cruz, de dizer não. O desejo da carne vinha, a gente caía dentro mesmo. Todos os desejos da carne. Os desejos da carne não são apenas os desejos da imoralidade sexual, são todos. A gente caía dentro. Mas agora nós temos o quê? O poder de dizer não. Sabe por que disso? Porque agora somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus.
Mas o diabo sempre vai tentar focar a nossa vida para os desejos da carne. Sim, o diabo vai falar assim, olha só, o desejo está vindo, você está caindo. Não, peraí. Foque, os seus olhos precisam estar na nova criatura que você já é. Você tem todo o poder dado por Deus para dizer não. Sabe ao quê? Aos desejos da carne. Porque nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Fechado? Eu tenho certeza que essa aula te abençoou e a gente viu aqui que a carne é a nossa antiga natureza pecaminosa, mas que nós podemos viver pelo Espírito. Mas você pode estar perguntando, mas pastor, como eu posso viver pelo Espírito? Como eu posso dizer não? Isso a gente vai ver na próxima aula e eu te espero na próxima aula com certeza. Que Deus te abençoe!